O tempo está sob o meu comando! Com esse poder, eu dobrarei as linhas do tempo para que sirvam a nossa causa! O nosso escritor Ian Riverson deixou um mega comentário na parte 3 e decidimos fechar o segundo Mega Teorizando com ele, nos perguntando: será a Mantu e o tempo a sétima força do universo Warcraft? A gente responde isso com você logo após a vinheta. Mas antes, sapeca o like para garantir os próximos. Não vou não. É dito que o universo estava em guerra no início de tudo. As 6 forças do cosmos lutavam entre si pelo poder de comandar o universo. Nisso, luz, void, ordem, desordem, vida e morte travavam batalhas monumentais. Isso é verdade, pois a própria Shira fala disso aqui. Essa guerra é anterior ao próprio tempo. Observe que Shira fala Anterior ao próprio tempo. Ou seja, antes do tempo, as forças do universo já estavam em guerra, até que surgiu a Mantu e com o tempo ele trouxe a paz e a ordem ao universo. E até Xal'ataar já falou dessas batalhas, bem aqui. Este conflito não passa de uma sombra de uma guerra anterior à ação dos titãs. Exércitos sem fim se enfrentaram em batalhas infinitas. Daí, segundo o Rian, e usando como base a parte 2 do segundo Mega Teorizando, essas forças tinham como campeões, ou como representante, os titãs que conhecemos hoje. Eles lutavam pelo universo, até que a Mantu, controlando o tempo, assumiu o lugar da sétima força. Voltou no tempo e, um a um, ele converteu os titãs dessas forças até todos servirem a ele e promoverem a ordem no universo. Assim, a Mantu teria forjado o panteão titã. Assim, a Mantu teria colocado ordem no universo e, finalmente, trazido paz para incontáveis mundos. Aí nos perguntamos, será possível? Temos o diálogo de um servo dos Old Gods que diz: pois obedeço a poderes intocados pelo tempo. Nenhuma força neste mundo, nem além dele, é capaz de fazer com que nos curvemos. Nem mesmo a poderosa legião. Ele fala do tempo, que não pode tocá-lo. Concluímos então que o Void não pode ser dominado pelo tempo de Amantu. Mas então como Amantu resolveu isso? Simples. O Void foi isolado da realidade. É exatamente por não ser controlável que o Void foi jogado para fora da realidade, longe de tudo que existe. E por isso, Xal'ataar diz que deseja trazer seus mestres. Espero pelo dia em que nossos mestres possam realmente passar para este reino. Você viu apenas fragmentos, sombras, míseros ecos. Diferente do Void, todas as outras forças se dobraram ao tempo, até mesmo a morte. Por isso, Amantu disse isso na raid Antorus, quando enfrentamos Argos. O tempo está sob o meu comando, Descriador! A única força capaz de agrilhoar sua fúria implacável. Outra fala que pode confirmar essa teoria é a de Sargeras, quando reunindo e dobrando a vontade dos titãs, ele diz: quando meu novo panteão se erguer, nenhum poder no universo poderá se contrapor à legião. Ou seja, com o panteão dos titãs, Amantu se torna invencível, e é assim que ele mantém o controle e a ordem do universo em todas as linhas do tempo. Com esse poder, eu dobrarei as linhas do tempo para que sirvam a nossa causa. Evitando o pior, como previsto pelo Jailer. Vocês preservam o que não tem futuro. Um cosmos dividido não vai sobreviver. O que o Jailer quis dizer é que divididos eles vão lutar em batalhas que pouco a pouco vão destruir civilizações, mundos e reinos, até toda a realidade ser destruída, como estava acontecendo. E Jailer farou isso porque souberam da morte dos titãs. E sem o panteão titã de Amantu, o cosmos entraria em guerra, de novo, e a única forma que ele encontrou foi destruir tudo e refazer uma nova realidade, como a forja que ficou em Zereth Mortis. Isso porque, diferente do que nos foi contado, os Eternos não são titãs da morte, mas falaremos disso no próximo vídeo. Tudo que é eterno foi forjado em Zereth Mortis.
a Arconte. O próximo, a Rainha Invernal, Sir Denatrius. E a Juíza. Ajude a restaurar as terras sublimes. Até a próxima.